Gravar não. Deixa eu gravando já, porque depois ele edita aqui. Estava chegando aqui agora. Graças a Deus, pastor. Como estamos? Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, graças a Deus. Tá tudo certo. Tudo bem, tá. Estamos caminhando aí, demos entrada lá na documentação, né? Mas a Receita Federal está num período, acho que um sistema está meio pesado, ele não está respondendo a autorização, a gente tem que autorizar para poder depois seguir para o cartório, né? Mas está tudo demorado, né? Tá tudo. Eles aproveitaram a pandemia e quer ver cartório. Cartório, então, na hora que entrar com o registro, aquilo que saiu uma semana, eles estão levando um mês, 40 dias. Isso. Eles estão aproveitando a pandemia também. Aí nós enviamos, está lá, a contadora já mandou, né, para a parte de essa autorização, que tem que ter não sei o termo, acho que é DBE, o termo que eles usam, é um documento que eles autorizam a entrar com a modificação, né? Então, aí o cartório não recebe a documentação até que essa informação chegue lá no sistema deles. Eles nem mexem, eles nem... Mas e aí, como estamos em São Paulo? Aqui está frio, hoje está muito. Araçatuba é quente, né, Eduardo? Araçatuba agora deve estar uns, deixa eu ver, deve estar uns 26, 27 graus. Ah, está calor aí, não? Aqui é a região mais quente do estado de São Paulo, né? Então 26 graus agora, entendeu? Aqui quando faz frio é 14, 15, entendeu? Mas aí São Paulo já está 5, 4. Aqui é muito quente, é muito quente. Nossa região no verão é 42 graus, é normal. Eu queria te perguntar, será que na semana que vem ou na outra semana você poderia trazer uma palavra na quinta-feira? Nós fizemos uma modificação nas reuniões de quinta, mas ele falou que você está com problema do aniversário da minha esposa. Aniversário da minha esposa. Eu antes, na terça eu não podia, né? Daí eu falei, nem na quarta. Eu falei, se fosse quinta ou sexta, para mim é mais fácil. Sim. Aí eu achei quinta o melhor dia mesmo, né, Eduardo? Aí o Felipe já falou comigo sobre o dia 25, mas aí eu falei, Felipe, eu não teria nenhum problema, mas é aniversário da minha esposa. Então, nessa próxima, o problema é esse. Então, é melhor eu ficar com ela, Eduardo, do que... Pode arrumar. Senão a confusão vai se ver. Não, a ideia seria essa reunião mensal vai ser feita com um preletor lá da ARC, a mensal. O Felipe fica na mesa, né, lá, como anfitrião, e ele traz um preletor lá. Só que o Glaze, nós entramos num alinhamento para que as reuniões nossas de quinta entrem também no mesmo modelo, né? Ainda estamos... Nossas reuniões de quinta-feira ainda é uma reunião ainda mais descontraída, mais informal com os pastores. Hoje a pastora Roselene de Itália que vai ministrar. Então, deixa eu ver se até está entrando aqui. Já tem gente entrando. Deixa eu puxar aqui que eu estou... Tá joia, tá joia. Deixa eu puxar eles aqui. Aloísio, Heraldo, Jonas, Tina, Valmilton. Ok, já estou puxando aqui o pessoal. Então, nós vamos ter uma graça e paz a todos que estão chegando. Shalom. O outro já chegou até com o herdeiro lá, a segunda geração. Shalom, Luiz. Neto, terceiro. Deixa eu puxar aqui se tem mais alguém. O Jonathan já está entrando aqui para fazer aí. Vou tirar o som. Ok. Só concluindo aqui com o Samuel. Samuel, então, graças e paz a todos, Jonas, Milton, sejam bem-vindos. Shalom, graças e paz. Que bênção, Jonas, a vitória da sua mãe, né? Você também, né? Venceu o Covid aí deu um nocaute no Covid. Então, graças a Deus. E a sua mãe, vitória aí, a operação, a cirurgia, graças a Deus.
Então, a gente está pastor, mudando até amanhã ter alta, amanhã ou segunda, porque eles não dão alta no final de semana. Aí está a expectativa de amanhã, o médico disse se ela comer, fizer tudo normal, ela vai dar alta amanhã. puxa Aí depende vida, muito do. Graças a Deus, uma vitória. graças a Deus, 90 anos, né? 90, É, caminhando com é 91. vitória. Operou, é o fêmur, né? O fêmur que É quebrou? o colo do fêmur. O Colo colo do do fêmur. fêmur. Mas o ortopedista falou que não sabe se ela caiu e quebrou, ou se quebrou e caiu. Porque acontece muito isso também. Pela Sim. fragilidade do colo, aí quebrou e ela caiu. Diz que pode ter acontecido isso também. Aí botou uma prótese, né, no colo do fêmur. Isso. Tem que ver como é que estão os ossos, né? A questão da osteoporose, né? Se tem Eduardo, a Rosalind está esperando ser aceita. Eu estou um anfitrião de primeira aqui, pelo visto, hoje. Deixa eu botar. Ih, tem mais aqui, ó. Pastora Rosalind Faccio. Vitória. O João já está chegando aqui. Deixa eu admitir aqui. Vitória Nunes. Olá, olá. Graça e paz, pastora Rosalind. Paz, pastora. Oi, querido. Bom? Boa tarde. Pastora Rosalind nos presenteia com misericórdia mesmo, porque ela está lá 5 horas, né, pastora? São 5 horas. 5 horas a mais, lá de Milão. Mas tudo bem, né? 10 horas da noite para a gente é cedo. No verão, o sol ainda está se pondo, né? Ainda tá, acabou de se pôr agora. É interessante. Até o dia 21 de junho tem sol até 10h30 da noite, mais ou menos. Amém. Amém. Olha só, nós estamos com 5 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui puxando. Jonas, assume aí a mesa, por favor. Ok? Ok. Não sei se tem gente entrando aqui agora. Vê aí, dá uma espiada. Bom, eu quero saudar a todos os amados, mais uma vez, que já chegaram. Estava conversando com o pastor Samuel. Samuel Souza é da diretoria da Arque Brasil, de Araçatuba, São Paulo, e ele faz parte da diretoria aqui da Arque Brasil. Nós estamos felizes com a presença do pastor. A pastora Rosalind é uma amiga, ela tem nos abençoado durante todo esse período, desde o ano passado, na pandemia, acompanhando, trazendo notícias lá da Itália, desmistificando, desconstruindo algumas coisas que, para nós, devido à mídia, nós estávamos repetindo coisas, mas que não eram bem aquilo, e ela trouxe assim, uma atualização da realidade, teve um combate tremendo ali junto com a igreja, junto com os irmãos, não foi fácil, a gente viu como foi a situação, principalmente naquele epicentro que foi ali Milão, e atravessaram com determinação, e muitas coisas foram compartilhadas, né? Num tempo de guerra, Deus trouxe muitas palavras que foram verdadeiros consolo mesmo e encorajamento para seguir. E nós sempre temos a alegria de poder contar com a presença da pastora Rosalind. Eu não sei se é Rosilene ou se é Rosalind. Depois a pastora me corrige. Aqui na Europa é Rosalind. Meu nome Rosalind. é Rosalind Faccio. É Rosalind Berner Faccio, mas no Brasil ficou Rosalind, né? Rosalind. Ok. A pastora está há quanto tempo aí na Itália? Uns 30 ou mais de 30 anos, né? Eu estou aqui há 32 anos. 32 anos, já italiano totalmente, né? Eu cheguei com 20 anos, eu vivi mais tempo aqui do que no Brasil. É verdade. Bom, eu queria deixar, então, com o Aloysio fizesse a oração aí do grupo, abençoando a nossa... Deixa eu tirar aqui esse quadrinho que está me atrapalhando aqui. Abençoando a nossa reunião de hoje. O tema de hoje é um tema que eu estou aqui com muita expectativa de poder receber. O vídeo número 1 da Arque, que vocês podem ir lá no site da Arque, você vai encontrar 8 vídeos que dão assim
um seminário de plantação de igreja. O primeiro vídeo, que é do Chris Hodge, ele fala sobre ganhar a guerra no espiritual, onde ele fala sobre a oração. Então, ele diz que tudo que começou pela oração, pelo jejum e pela oração, e que nada, ele usa a expressão, aprenda a melhorar a sua qualidade de vida de oração. Então, o vídeo número 1 da ARC começa com oração, e hoje o tema é Saudades do Secreto. Eu não sei se tem o que vai ser colocado aqui, mas eu estou muito feliz com a presença de todos. Nós temos aqui alguns irmãos que estão me pedindo o link, eu vou estar aqui tratando, porque o João já chegou, e vamos ouvir, então, a palavra com a pastora Rosalind. Amém? O pastor Luiz vai fazer a oração e abençoando esse momento. Amém, pastor? Senhor nosso Deus, nós oramos agora no nome de Jesus Cristo para que a tua graça, o teu poder, a tua pessoa se manifestem no nosso meio. Abençoa a tua filha que nos estará, Senhor, brindando com a tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, que nossos corações sejam solos férteis para receber a boa semente que há de germinar e frutificar em nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá bom. Amém. Tá. Amém. Tá? É que esse aqui é pentecostal de fato. Amém, amém. Me digam aí quando pode começar, tá? Pastor, o tempo é seu, Deus abençoe. Queremos só pedir autorização para gravar e deixar lá no arquivo no YouTube, se é possível. Amém. Amém, queridos. Então, muito legal que você começou com essa pessoa, que eu não lembro agora o nome, que tem o primeiro vídeo aí da ARC. Falando... É o Chris Hodge. Chris Hodge. Roger. E eu creio muito. A nossa igreja, na realidade, não sei se vocês lembram, eu falei um pouquinho, nós começamos com 3 jovens, né? Eu tinha 25 anos, uma outra mocinha 23 e 26, e nós começamos debaixo de uma palavra de Deus, que era mudar a história religiosa da Itália, e o Senhor falou que a gente ia fazer coisas que, assim, ninguém tinha ainda feito, que a gente não tinha que copiar ninguém e tal. Obviamente, eu vinha do mundo católico, ali eu já tinha aberto vários grupos, eu nunca tinha aberto igreja, mas eu sabia orar. Então, eu tinha sempre uma intimidade muito grande com Deus. E eu comecei a falar para eles, bom, se Deus quer que a gente conquiste essa nação e as nações, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer. E no começo nós tínhamos essa ideia até de nem ser igreja, a gente queria ir orando de igrejas em igrejas e trazendo a presença de Deus e lembrando o corpo de Cristo, a importância do Senhor da obra mais do que a obra mesma, né? Eu sei que eu estou falando para pastores, então uma das orações que eu sempre faço e sempre fiz foi essa: Senhor, ajuda-nos a nunca amar a obra mais do que o Senhor da obra. Porque tem muita facilidade de gostar muito mais da obra do que dele, né? E às vezes falar até em reuniões de pastores muito mais do que a gente vai fazer do que do fazedor, do que cria todas as coisas, do começo e do fim de todas as coisas. Então, eu creio muito nisso. E às vezes as pessoas perguntam o que fez a diferença, né? Porque nós começamos a igreja, já tinha muitas igrejas estavam abertas e hoje algumas já fecharam, outras elas já tinham 200 membros e elas continuaram com 200. E o que deu essa arrancada na plantação de igrejas no nosso movimento, né? Que virou um movimento, a gente nem sabia, 3 jovenzinhos, a gente só queria adorar a Deus. Eu lembro que uma das palavras que o Senhor nos deu no começo foi: tudo vai ser fruto de adoração. E, né, Salmo 37:4 foi um dos salmos que nos acompanhou e nos acompanha até hoje, né? De encontre o teu prazer no Senhor e Ele vai te dar todos os desejos do teu coração. Então, hoje eu queria falar muito de encontrar o prazer no Senhor, porque eu sei que eu estou falando com ministros, e às vezes o nosso prazer é falar: puxa, eu tenho não sei quantas igrejas, eu plantei não sei quanto, a gente tem não sei quantos ministérios, uau, a gente cresceu, a gente era 1.000, agora 10.000, e é engraçado como os pastores gostam, às vezes até aumentam, né, número, mas como eles gostam de poder falar como nós gostamos, né? Não é eles, eu também estou dentro. A gente gosta de poder falar, tipo, quase Deus está me abençoando pelo resultado. E como nós encontramos prazer nos resultados,
e às vezes menos prazer na presença de Deus. Então, ultimamente, o Senhor falou muito comigo. Ele falou: olha, tem muita pregação motivacional nesse momento, né, no mundo. Alguns pastores até estão deixando de ser pastores para serem motivadores. Você vê o perfil deles, eles até estão tirando o nome de Jesus, porque falam: não, mas eu quero chegar em pessoas que não são crentes, não sei o quê. Mas é assim, né? Quase assim, 007, para ter mais seguidores, porque abrange um maior número de pessoas. Hoje a pregação motivacional é uma pregação que pode tocar todo mundo, não fala de pecado, fala só de você pode, você vai realizar o teu sonho, você vai conquistar, você vai ser grande. É tudo, não é que seja mentira, né? Absolutamente é verdade, mas o Salmo 119 diz: a soma da tua palavra é a verdade, então não só uma parte da tua palavra é verdade. E o Senhor começou a falar muito isso para mim. Ele me mostrou quanto a igreja estava sendo muito superficial em buscando assim Deus só para se autorrealizar, né? Tipo, o Senhor tem que realizar o meu sonho. Quais são os teus sonhos que Deus vai realizar os teus sonhos? E o evangelho verdadeiro não é Deus que realiza os teus sonhos, né? Você que realiza os dele. Então é bem ao contrário. Deus tem sonhos, tem propósitos para o mundo e ele chama alguém para realizar. Ele chamou Abraão para um plano que ele tinha para a nação, não porque ele falou: bom, Abraão ele gostaria de conquistar nações, eu vou abençoar ele. Então, é bem diferente o propósito e o plano. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E ele falava isso, ele falava: o que está faltando? Está faltando o prazer do secreto, está faltando essa parte do Salmo 37,4, onde fala: encontra o teu prazer no Senhor, e eu vou dar tudo. Então, não precisava nem pedir, não precisava nem ficar buscando, não precisava nem, sinceramente, ficar buscando tantas estratégias. Às vezes a gente vê um pastor que deu certo, e daí você fala: me ensina, e como é que é? E como é que faz? E a gente acaba querendo multiplicar um método sem multiplicar o que levou a pessoa a vencer, que foi o relacionamento dela com Deus, porque Deus ele escolhe pessoas. Nós sabemos que Deus ele não escolheu Israel, ele escolheu Abraão, e o fruto de Abraão chama Israel. Não é que Deus olhou para as nações e falou: bom, eu vou essa daqui. Ele olhou para um homem, ele fez uma aliança com um homem, chamado na Bíblia, em Tiago 2,7, fala: ele era amigo de Deus. Então, nessa palavra grega é reuel, amigo de Deus, quer dizer intimidade, não quer dizer só amizade, mas quer dizer uma amizade íntima. Então, Deus ele faz uma aliança com Abraão e pela relação que ele tem com Abraão e pela fidelidade a essa relação de Abraão, então ele fala: eu vou te abençoar. E, logicamente, o fruto do seio de Abraão hoje chama Israel, e até hoje o Senhor tem uma aliança perpétua com um povo por causa de um homem. Então, às vezes, a gente quer o resultado de Abraão, né? A Bíblia vai falar ovelhas, bois, asnos, servos e servas, esquecendo que o resultado da vida de Abraão era o resultado do relacionamento que Abraão tinha com Deus. Às vezes a gente quer reinar como Davi reinou, esquecendo que o resultado do relacionamento de Deus com Davi, da fidelidade de Davi para com o Senhor, foi o que gerou um reino estável na época de Davi e foi o que deu a promessa que sempre teria um rei no trono dele. E algumas atitudes dessas pessoas que eram atitudes de adoração. Se a gente for lembrar, né, quando Davi falou: Senhor, eu não quero uma casa enquanto você não tiver uma, que daí Deus vai falar para ele, a gente sabe que ele não habita em templos feitos por mãos humanas e tudo, mas se vocês lembram, a promessa do Senhor vai ter sempre um descendente no teu trono, Davi, foi exatamente depois que Davi falou: Deus, eu não quero ter uma casa se você não tem uma. Então, eu imagino Deus falando: olha, eu não preciso de uma casa, mas foi tão lindo o que você fez, foi tão maravilhoso o teu coração falando: eu não quero uma casa enquanto você não tiver a tua, que eu vou te dizer uma coisa, Davi, vai ter sempre alguém no teu trono. Foi a consequência dessa afirmação de Davi que colocou, né, um descendente que Jesus acabou vindo do trono de Davi. Foi esse ato de adoração. A Bíblia diz que todo tesouro, o rei podia pegar o tesouro das guerras, mas
quando Salomão foi construir o templo, o que ele encontrou de ouro, as coisas melhores, Davi tinha deixado para o Senhor e para a casa do Senhor. Então, essa atitude, que é um ato de adoração, às vezes a gente acha que um ato de adoração é só ficar lá na presença de Deus, mas essa atitude que foi um ato de adoração, de falar, olha, Deus, eu poderia, eu sou rei, eu não estou fazendo nada de errado, eu poderia ter todo o tesouro para mim. Mas, cara, eu não quero, eu vou viver com muito menos, a parte melhor do meu tesouro é tua, é da tua casa. Essa atitude de adoração que transformou o reinado de Davi. Então, o que eu vejo aqui é quando as pessoas entram em uma relação com Deus, aí elas trazem frutos e frutos maravilhosos. A gente pode lembrar também de Moisés, que a Bíblia diz que falava com Deus face a face, e ele era um amigo de Deus. Ele falava com Deus, ele chegou a ser tão amigo de Deus que ele acabou dando conselho. Deus, não vai matar o povo, não. E não faz isso, vai queimar teu filme. E a Bíblia vai falar assim, e Deus escutou Moisés. Quer dizer, a intimidade desse cara com Deus, ao ponto dele aconselhar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, escutar ele e falar, olha... eu vou te escutar, cara. Tipo, então, esse tipo de relacionamento que trouxe sucesso para Abraão, que trouxe sucesso para Davi, que trouxe sucesso para Moisés. E aí a gente vai tocar naquela passagem de João 4, onde Deus fala que ele está procurando adoradores, ele não está procurando servo. A gente entende que Jesus falou assim, olha, a messe é grande, os operários são poucos, mas peçam ao patrão, ao dono da messe, que ele mande operários, ele vai mandar. Então, o que eu entendo? Deus tem operários. Se você precisar de mais gente para te ajudar numa missão, numa igreja, plantar igreja, ele falou, olha, peça ao Senhor da messe, ele vai mandar. Então, quer dizer, o Senhor da messe conhece onde estão os operários e ele tem operários para mandar. Mas quando chega em João 4, onde fala que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, quer dizer, os servos, eles sabem onde é que estão, mas os adoradores, ele está procurando. Então, essa palavra, eu sei que estou falando com pastores, vocês sabem, é a palavra proskeneu, que literalmente no grego quer dizer chegar perto de alguém e beijá-lo com amor, com afeto. É a mesma palavra que nós vamos encontrar no capítulo 1, no versículo 1, 2 de Cântico dos Cânticos, onde fala, me beije ele com os beijos da sua boca, né? O livro do Cântico começa assim. A mesma palavra na Bíblia grega, me beije ele com os beijos da sua boca, que é proskeneu, é a palavra que nós vamos encontrar em João 4, quando diz o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Aquela palavra proskeneu está ali em João 4 como adoradores. E aquela palavra está ali em Cânticos, dizendo me beije ele com os beijos da sua boca. E em Cânticos, quando fala me beije ele com os beijos da sua boca, está falando de um relacionamento muito íntimo. Ninguém chega perto de alguém e beija com afeto, qualquer um. Você chega perto de alguém e beija com afeto, alguém que você tem muita amizade, ou alguém que você ama profundamente, ou tem uma relação afetiva. Então, o pai está procurando. Aí eu entendo o que o pai está procurando. Servo ele tem. E tanto que ele falou, eu tenho tanto que se você precisar é só pedir, eu mando. Agora, ele mesmo está procurando pessoas que tenham relação com Deus. Ele está procurando pessoas que tenham intimidade com ele. Ele vai falar lá, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, o que olho não viu, o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, eu preparei para aqueles que me amam. Eu entendo que o desejo do coração de Deus sempre foi ter uma relação sobrenatural e pessoal conosco, é o que nós pregamos, que cada pessoa tem um buraco no coração à forma de Deus, e esse tipo de relação é algo que está faltando, às vezes, na igreja. Às vezes está faltando até uma pregação de um Deus que nos enche e nos dá plenitude de amor. Porque a gente, assim, a gente ama Deus como pai. Daí a gente fala, tudo bem, Deus é pai, e nós entendemos esse amor. Aí a gente fala, bom, Jesus Cristo é o Salvador, era um de nós,
se fez homem, e nós entendemos o amor do Salvador. Aí a gente fala do Espírito Santo e fala, bom, tudo bem, o Espírito Santo é a manifestação do amor de Deus, a gente entende o mover do Espírito Santo na nossa vida. Mas no mundo evangélico, e eu digo porque eu venho do mundo católico, e no mundo católico tem uma parte, a parte mais meditativa, que tem essa visão, que é o Senhor como amante das nossas almas. Né? Muitas pessoas nem pregam sobre Cântico dos Cânticos, vocês sabem que por muitos anos foi proibido ler esse livro na escola dominical e às vezes até ensinar. Teve uma bagunça para colocar ele dentro do cânone da Bíblia, porque não entendiam esse livro quase erótico. Né, que é um livro que fala absolutamente da salvação, porque se a gente fizer uma comparação do livro com a história da salvação, é perfeita. No capítulo 8 diz que Salomão tinha um pedaço de terra que ele alugava para algumas pessoas que tinham uma videira. Aí vai falar desse rei que ao mesmo tempo é pastor, Jesus Rei, Jesus pastor. Vai falar dessa terra que ele deixa o céu para vir para a terra. Então, Salomão deixa Jerusalém para ir para o Líbano. A terra do Líbano é dele, mas ele dá na mão dos homens. Vai falar dessa esposa que tinha, dessa amada, que tinha uma irmã, no capítulo 8 vai dizer, e que tinha irmãos. Porque diz, os meus irmãos me colocaram debaixo do sol, não olhem que eu sou escura. Então vai falar dessa esposa que ela é escura porque os irmãos, os homens, colocaram ela lá porque não queriam que ela casasse. Nós sabemos que na época você precisava ser muito branco, né? Ficava 6 meses sem tomar sol, às vezes até 1 ano antes de casar. Então a mulher que queria casar não podia estar debaixo do sol. Isso vai representar o pecado, né? A escuridão, etc. Nós sabemos que essa mulher, essa esposa, essa moça, ela não tinha um pai, porque um pai nunca permitiria que uma filha trabalhasse debaixo do sol, porque ele queria a dote do casamento. Nós vamos entender que ela pede para ele aonde você mora, tipo, ela pede o endereço, aonde você está. Ele fala, perto das tendas dos pastores em Quedar. Siga a tenda. Hoje seria, tipo, qual é o teu endereço para os jovens, né? Qual é o teu endereço Instagram? Meu endereço Instagram é esse. E ela fala, mas eu sou a Rosa de Saron, a Rosa de Saron, ela nasce nas rochas, em qualquer lugar. Aquelas plantinhas que seria para a gente, sabe, que nasce no meio das plantas, que não tem nada a ver com a planta. E ela se sente assim, e ele fala, não, você para mim é o gílio do vale, quer dizer, a planta mais preciosa que tinha no deserto, você é preciosa. E nós entendemos que eles se apaixonam, e ele fala, eu vou embora, mas eu volto. E daí no capítulo 3, 4, 5 e 6, a gente vai ver ela que essa esposa, essa moça que ela deseja ele, ela quer ele, ela parece que a presença dele está ali. Ela fala, eu ouvi ele abrir a porta, mas ele não está ali. Ela só sente que ele está ali, mas ele não está ali. Mas ela sente a presença dele e está esperando. Até que chega aquele anúncio, né? Lá no capítulo 6 vai falar, olha, ele está chegando com 60 guerreiros, 60 prós guerreiros, e daí ele vai chegar com 60 rainhas, 80 concubinas e moças que não dá para contar. E aí a esposa vai, meu Deus, eu achava que ele era só um moço, um pastor, e de repente ele não é só o pastor, mas ele é rei, ele tem concubinas, ele tem esposa, ele tem várias pessoas, e ele fala, você para mim é uma pomba. Eu acho que vocês sabem que o olho da pomba ele não é multifocal, né? Por exemplo, eu posso olhar, você pode olhar, a gente vê várias figuras, a pomba não consegue, ela tem um olho unilateral, pode ter milhões de pessoas, ela consegue focalizar em um ponto só, e ele fala, você, minha amada, tem olhos de pomba. Então, quando a gente faz daí aquela comparação do livro com a salvação, a gente vê Jesus como Salomão, que deixa o céu e vem para a terra. Ele é rei, ele é pastor. Ele encontra a esposa dele diz, mas eu não tenho nenhum valor, eu sou a Rosa de Saron. Ele fala, não, para mim você é a flor mais preciosa. Ela fala, mas você não vai querer casar comigo? Não, olhem para mim, eu sou escura. E ele não está nem aí que ela é escura. Ele a ama assim como ela é, porque ela é a esposa. E ele fala, olha, mas eu vou para o céu, mas eu volto.
E a esposa fica esperando, a igreja fica esperando, a gente sente a presença dele. Às vezes até parece que ele está real quando tem o momento de adoração, mas de repente ele não é real, assim, físico. É real só a presença dele. E de repente vai chegar um momento, a gente vai receber aquele anúncio, vai falar, o rei está voltando. E ele vem com seus anjos, os seus guerreiros. E nós vamos descobrir que muitas pessoas disseram eram esposas do Senhor. Isso representa todas as religiões que tem no mundo, né? Eu sou de Deus, eu também sou. Mas aí ele pega e fala, mas uma só é escolhida, é a minha pomba. Quer dizer, em meio a todo o povo que diz Deus está aqui, ele é meu, seita, ele vai falar que a única é aquela que tinha olho de pomba. A minha esposa é aquela que tinha olho só para mim. Então, quando a gente vê esse livro, não sei se vocês sabem, mas acho que sim, os hebreus, eles tiram sapatos quando eles leem o Cântico dos Cânticos. Eles tiram sapatos só quando eles reconhecem que um livro tem a presença de Deus manifesta. Para eles, obviamente, o livro do Cântico dos Cânticos é o livro da história de Deus de Israel com Israel, que é a esposa. Para nós, Jesus, nós sabemos, porque nós vivemos no Novo Testamento, Jesus é o esposo e a igreja é a esposa, e é perfeita a história da salvação ali dentro daquele livro. Por que o Senhor permitiu que esse livro estivesse no cânone da Bíblia? Para dizer que ele quer um relacionamento afetivo. Poucas vezes eu ouvi alguém pregar que Deus pode nos saciar também na nossa necessidade de afeto, de carinho, daquele amor que traz no Cântico dos Cânticos, aquele amor que diz palavras lindas, aquele amor tão íntimo de toques, de beijos. Então, é assim, às vezes eu vejo as pessoas, sobretudo nas igrejas, né, falando, olha, tadinha, ela está sozinha, ela precisa... Comigo acontece muitas vezes, porque eu resolvi não casar, todo pastor quer me casar, né? Quer que eu case com alguém, né? Você vai precisar. E assim, eles não compreendem que o casamento, como viver não casado, é um chamado. Qual é o melhor? Não é melhor nem ter família, nem não ter. O melhor é estar na vontade de Deus. Agora, se o casamento nos desse a satisfação da necessidade de amor, afeto que nós temos, todo mundo casado era feliz. E a gente sabe que muita gente é casado e não é feliz. Ou a minha esposa não dá o amor que eu quero, eu vou mudar de esposa. O meu esposo não me dá o que eu quero, eu vou mudar de esposo. Aí você muda de esposa várias vezes, mas a tua necessidade de amor não é satisfeita em uma pessoa. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 1, que a esposa é o complemento de Jesus. E Jesus é... Não existe Jesus sem igreja, não existe igreja sem Jesus. Jesus seria imperfeito se ele não tivesse a igreja. Ele é perfeito na igreja, e a igreja é imperfeita sem Jesus. Ela é perfeita em Cristo. Ele é a cabeça e nós o corpo. Não pode existir cabeça sem corpo, corpo sem cabeça. Então, ele mostra essa unidade da esposa de Cristo com Cristo, que é uma unidade, um tipo de amor que também satisfaz a necessidade sobrenatural de amor que nós temos. É óbvio que o amor de Deus é um tipo de amor que não é o amor de um homem, de uma mulher, de um filho. Nós sabemos que existem amores diferentes. Vocês têm filhos e o modo como você ama o teu filho não é o modo como você ama a tua esposa. O modo como você ama a tua esposa não é o modo como você ama a tua mãe e teu pai. Não é o modo como você ama os teus amigos. Então, são amores diferentes. E tem esse tipo de amor que eu vejo a igreja com uma sede louca, uma necessidade de sermos amados de um modo sobrenatural também afetivamente. Algumas pessoas vão falar, mas Deus, ele não pode dar isso, isso é humano. Deus é perfeito, todo tipo de amor ele nos dá. Nós sabemos que tem o amor ágape, que é o amor de Deus, do amor que dá. Nós sabemos que tem o amor filéu, que é um amor amigo, que também é um amor que está dentro do Senhor. Nós sabemos que tem o amor estorge, que é o amor familiar, que também é um amor que é dentro do Senhor. E nós sabemos que vai ter também o amor erótico.
Então, todo tipo de amor. É óbvio que se a gente transferir isso no mundo espiritual, a gente está falando de unidade, né? Eu creio que Deus criou o homem e a mulher, até quando o homem e a mulher eles têm relações sexuais, onde eles são um, né? Quando nasce um filho, você tem concretamente essa palavra de dois, um só, né? A realização do dois que vira um. Eu acho que nessa intimidade é uma representação daquela intimidade de uma perfeita união com o Senhor. E creio que muita gente não está experimentando o amor do esposo com a esposa. Talvez seja difícil para um homem, porque você fala, não, esposa é uma coisa feminina, mas a gente está falando de alma, a gente está falando de intimidade. E todos nós vivemos isso, porque quando nós estamos naquele momento de adoração, naquele prosqueneu, chegar perto e ter carinho e abraçar, a gente sente, às vezes, sentimento também, porque muitas vezes, até na história da igreja, teve aquele momento onde eles cancelaram o sentimento, né? Tudo que é sentimento não é bom, só o que é espírito é bom, né? A gente vai ver Platão ali. Só o que é espiritual é bom e o que é carnal não é bom. Na mentalidade grega, que foi que influenciou as nossas igrejas, teve muito isso, né? Na Igreja Católica você vê, o que é espiritual é de Deus, o que é carnal é do diabo. Mas para um hebreu, tudo que Deus fez é de Deus. O carnal é de Deus, o amor carnal é de Deus, o amor espiritual é porque Deus é completo. Por isso que eles veem esse livro e tiram os sapatos. Eles veem a manifestação sobrenatural do amor de Deus para com a gente. E eu creio que o Senhor quer essa intimidade conosco. Eu creio que nós temos que voltar a não nos deliciar mais com a obra do que com o Senhor da obra. Então, o Senhor falou para mim, é uma pregação muito simples, ele falou assim, fala para a minha igreja voltar ao secreto, porque eu estou vendo filhos de Deus carentes, com depressão profunda, com crise de pânico. Gente, tudo isso é falta de Deus. É falta daquela presença de Deus que te consola completamente, aquela presença de Deus que você sabe, vai dar tudo certo, tá dando tudo errado, mas você tá na presença dele, e quando tem a manifestação da presença de Deus, é tipo, o teu espírito reconhece que vai dar tudo certo, o teu espírito reconhece que tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus, o teu espírito reconhece que não existe impossível, o teu espírito reconhece que o céu está aberto sobre nós, e o teu espírito reconhece que aquele é o amor que nós queremos. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Por que nós, pastores, servimos a Deus? A gente começou a servir a Deus porque a gente queria uma igreja grande, ou nós começamos a servir a Deus porque fizemos uma experiência com o Senhor tão profunda que falamos, Senhor, pode pedir o que você quiser. Porque quando você está apaixonado, você quer realizar o desejo do amor, né? Do amado. Então, a gente deixou casa, trabalhos, nações, mudamos de nações como eu, deixamos trabalhos valorosos que a gente ganhava muito para ir servir a Deus. Por quê? Não foi porque a gente imaginou, eu quero ter a maior igreja do mundo, eu quero multiplicar. Isso veio muito depois. Foi porque nós provamos desse amor transformador que entrou dentro da gente e encheu completamente. É a mesma coisa em um casal. Por que você casou com a tua esposa ou a esposa com o esposo? Você não casou falando, bom, a gente vai casar para construir uma casa, daí a gente vai trabalhar, né? Você casou, você construiu, fez tudo isso. Mas o que te motivou foi aquele sentimento, era tão forte aquele sentimento, que você falou, cara, eu quero viver com essa mulher ou com esse homem para o resto da minha vida por causa desse sentimento. Esse sentimento que te levou a falar, eu quero casar, eu quero perder minha liberdade, eu quero perguntar para ela, eu quero perguntar para ele, eu vou acordar de noite para cuidar de um filho. Por quê? O que te motivou? A raiz de tudo isso foi um amor especial que você provou por alguém. Mas se você não mantém esse amor especial que você provou, no caso de um casal, vai virar uma fábrica, né? Vai virar um trabalho. Olha, eu levei as crianças na escola, que hora você vai pegar? Não, eu vou pegar às 8. Tá, não sei o que, você vai fazer isso? Não sei o que, a gente se vê na igreja. Tá legal, tá? Então, no almoço, aí tem aquela vida corrida. Se você não tiver
aquele tempo de intimidade no casal, no casamento, você sabe que aquele casamento vai acabar. E você fala, mas como? A gente casou se amando e de repente acabou o amor? Não acabou o amor. O amor, ele é representado por uma chama. Aquela paixão, aquilo que te levou, não foi alimentado. Então, virou trabalho. Tem muito casal hoje que você vê, a gente conhece porque a gente é pastor, você sabe se um casal tem intimidade sexual até pelo modo como eles se tocam, né? Pelo modo como eles se falam, pelo modo como eles... Só no contato. E você sabe quando não tem, quando virou assim, uma instituição, né? O filho faz isso, que hora você vai, eu vou fazer isso, você já fez aquilo. Tudo bom, não é que não é errado, mas se faltar, a gente sabe que se num casamento faltar o motivo pelo qual você casou, acabou o casamento. Então, transferindo, a Bíblia faz muitas comparações, né? Da esposa, do casamento, da traição com o povo de Deus, transferindo isso para o Senhor muitos de nós estamos vivendo num trabalho para o Senhor, a gente está trabalhando para Ele, mas o motivo que fez a gente entrar em tudo isso, renunciar, foi porque ficamos apaixonados pelo Deus da Bíblia, e porque o Deus da Bíblia nos transformou, nos amou tanto, enquanto a gente ainda era pecador, mas tanto, que você falou, por esse amor eu deixo tudo, por esse amor eu faço qualquer negócio, por esse amor, muitos de nós começamos a gente tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E você sabe, né? A gente pagava para pregar, né? Talvez até alguns já estão pagando hoje. Mas não interessava, porque, tipo, eu estou fazendo para o Senhor, eu amo o Senhor, não importa o tamanho da casa, o carro. Quantas vezes você fazia viagem de 15 horas, né, de carro para ir pregar naquela igrejinha de 10 pessoas, porque você estava tão motivado pelo zelo, né? O zelo da minha casa, o zelo da tua casa, Senhor, me consuma. A palavra consumir, quer dizer, acaba comigo, tipo, o zelo me derrete. E eu queria lembrar com você essa passagem uma passagem bíblica que é messiânica, em Isaías 26:9, né, que está falando do Messias, e fala assim: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Essa passagem ela é tremenda, porque ela fala do caráter e do tipo de intimidade que Jesus tinha com o Pai. E diz, com a minha alma eu suspiro de noite por ti. Está falando do Messias, de Jesus. Quer dizer, eu suspiro por ti. Não é só um amor de respeito pelo Pai, né? É um amor que se completa na presença dele. E diz, eu te procuro diligentemente, com todo cuidado, eu não falto um momento, eu passo tempo com você, porque quando os seus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. E a Bíblia fala, vocês sabem muito bem, que Jesus ele levantava cedo de manhã para orar, ele levantava durante a noite para orar e depois ele ia no ministério dele. A minha pergunta sempre foi essa: o que Jesus falava com o Pai a noite inteira, ou o que ele falava de manhã? E eu creio que ele não falava de problema, porque ele falou para a gente, né? Quando ele falou para buscar antes o reino de Deus, né? São os pagãos que se preocupam com o que eles vão comer, o que eles vão beber. Acaso o pai de vocês não sabe do que vocês precisam? A resposta aí embaixo é: o pai sabe, né? Ele sabe muito bem do que a gente precisa, porque Jesus falou, ele sabe, né? Antes que você abra a boca, ele já sabe o que você vai dizer. Então, no Salmo 139:4 diz, porque a palavra não chegou ainda na minha língua e você, Senhor, já conhece tudo. Então, o que Jesus estava falando? Ele estava tendo relação com o Pai. Ele estava conversando, né? Eu amo quando fala assim, olha, ele orou a noite inteira e depois ele acabou de orar e ele foi escolher os discípulos. Então, imagino, pai, o que você acha de Pedro? Olha, ele é um cara assim, precisa trabalhar um pouco no caráter dele, mas o cara tem um coração bom. Eu acho que ele vai ser um líder maravilhoso, você vai até assustar com a liderança dele.
entendeu? Vai dar os pepinos, mas aguenta. Eu imagino, Deus, o que você acha e desse? Então, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus, eles não pediram, Jesus, me ensina a caminhar sobre as águas. Eu ia pedir, dá para você me ensinar como é que multiplica pão e peixe? Quando você não tiver, eu gostaria de dar uma multiplicada. Eles falaram só, me ensina a orar. Eu imagino que eles viam Jesus de dia e de noite, acordar e depois ia ministrar. Eles falavam, cara, ele passa tempo com Deus e olha o que acontece. Ele multiplica pão, ele caminha nas águas. Me ensina como é que ora, como é que faz para fazer isso? E essa relação de Jesus com o Pai, aqui em Isaías, diz que era uma relação diligente. Ele passava de noite, eu te desejo, eu quero a tua presença. E é isso que a gente tem que ter com Jesus hoje. Essa relação muito gostosa, essa relação que nos enche. E muitas pessoas perguntam para mim, mas você se sente sozinha? E eu falo, gente, não. Eu tenho uma relação tão boa com Deus. Eu amo estar sozinha com Deus. Eu, uma vez por ano, pego sempre uma semana da minha agenda e vou viajar sozinha com Deus. E eu aconselho os meus líderes casados também a fazer isso. Eu falo, gente, que pode ser ir no monte, eu gosto de ir em museu, porque eu adoro museu, adoro arte, então eu boto uma música 200 por hora de adoração, vou nos museus, choro, agradeço a Deus pela beleza, porque como Ele é maravilhoso. E esse tempo, essa semana, eu pergunto muita coisa para Deus. Uma vez tinha morrido uma minha amiga, eu não tinha entendido por que ela morreu, ela era jovem. Eu lembro, numa praia na Irlanda, sentada nessa praia umas 6 horas. Comi, assim, uma latinha de atum, falando, Deus, por quê? E Deus foi me explicando, ele passou 6 horas me explicando sobre ela, me explicando de uma outra pessoa, e que estratégia eu tinha que fazer na igreja, e como é que a gente abria umas igrejas. E eu falava, mas Senhor, mas esse método você acha que vai funcionar? E Deus falava, não vai funcionar isso na Itália, não faça isso, faça desse outro jeito, adote esse outro modo de fazer. E foi construindo em cima da gente as estratégias que funcionaram. Então, às vezes as pessoas falam, mas, nossa, você usou uma estratégia. Eu falo, gente, a estratégia é escutar Deus, a estratégia é escutar, está no pé do Senhor Jesus. É ser aquela Maria que quando ele está lá, a gente não fica limpando a casa. É saber parar de arrumar a casa. Não é que não seja uma coisa boa, né? Arrumar a igreja, melhorar a construção, a organização, é tudo maravilhoso, mas tem aquela hora onde Jesus vai falar, Marta, Marta, para de arrumar, eu estou aqui. E aquele tempo ao meu pé, você precisa, essa é a parte melhor de mim. A parte melhor de Deus, eu digo sempre, é Deus mesmo, né? Quando falam para você, mas o que você mais gosta do teu ministério? Eu falo, olha, eu jogaria tudo no lixo, eu seguraria o meu relacionamento com Deus, só isso eu seguraria, porque o melhor de Deus é Deus. E daí falam, nossa, mas você tem assim, chora pelas almas, pelas nações, né, missionário. E eu falo, olha, eu vou ser muito sincera, eu não choro pelas nações, eu não choro porque eu quero fazer discípulo. Tem gente que chora, que tem chamado mesmo, né, de, sei lá, de tão evangelístico. Daí falou, mas então por que você foi ser missionária? Por que você planta igreja? Eu falei, porque Deus mandou, eu gosto dele. Então eu não choro por nação, eu não choro para fazer discípulo, às vezes eu acho um saco fazer discípulo, às vezes eu acho um saco viajar. Mas eu gosto de Deus, eu acho Deus um cara maravilhoso. E ele falou para mim, você gosta de mim? Gosto, então dá para você cuidar das minhas ovelhas? Acabou. A partir desse momento eu vou cuidar de todas, gostando ou não gostando, entendeu? Você gosta de mim? Jesus, qual é a vontade do Pai? Que todos conheçam a mim, o único e verdadeiro Deus. Acabou, não precisa chorar por nações. Ele falou, quer fazer a vontade do Pai? Faz que todo mundo me conheça. Então, a partir daquele dia, todo mundo vai conhecer ele. Não tem nada a ver com sentimento, porque ele pediu. E ele é tão maravilhoso, tão querido, tão super o nosso Deus, que o que ele pedir está pedido. E a gente tem que ensinar mais a nossa igreja a voltar para o secreto. Essa paixão, né? Ir no monte, buscar a Deus, passar horas de joelho adorando e cantando. Tudo isso está sendo substituído por algo muito motivacional. Busque crescer você mesmo
em vez de ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Esse é o primeiro, né? Primeiro, antes de todos os mandamentos. Ama o Senhor com tudo. E ele não fala só me respeita, ele fala com toda a força que você tem, com toda a alma, quer dizer, com os teus sentimentos também. A gente não pode demonizar os sentimentos. Nós necessitamos de receber também o amor carinhoso do nosso Deus, do esposo. Por que vem que a Bíblia fala esposo, né? A presença de Jesus ali no cântico? Porque o esposo é aquele que vai completar a esposa na intimidade, né? Nunca vai completar no espírito, porque o esposo da nossa alma que completa no espírito. Por isso que muita gente está no casamento procurando num homem, numa mulher, o que o homem, uma mulher nunca vai poder te dar. Ele pode ser o melhor marido, a melhor esposa, mais carinhoso, mais atencioso, mais tudo, mas sempre vai faltar o amor da tua alma, que o que nos completa no nosso íntimo é a presença e a intimidade com Deus. Então, o Senhor falou isso para mim, falou, volta a pregar em um modo intenso sobre o secreto, o tempo devocional, parece uma coisa de velhinho já para os jovens de hoje, né? O tempo com a minha palavra, ter relação com a minha palavra, ter relação com a minha presença. E peçam tudo, ensinar o nosso povo que a gente pode pedir para Deus tudo, 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 tudo. Olha, Deus, que presente que eu vou dar para minha amiga? Ele pode responder? Tem gente que fala, mas perguntar essas coisas para Deus. Eu falei, querido, eu não falo com meu pai só quando eu estou precisando de dinheiro. Eu falo com meu pai quando eu estou falando, dou um abraço nele grátis, entendeu? O relacionamento com Deus, às vezes, é aquele relacionamento só de pedir, só de, assim, ficar muito intenso. E o Senhor, ele quer ser pai, ele quer ser esposo da nossa alma, ele quer nos completar, ele quer nos escutar, ele quer nos aconselhar. Tanto é verdade que ele está buscando os prosqueneus, ele está buscando aqueles que chegam perto e têm intimidade com ele. E ele não está buscando servo, ele está buscando relacionamento conosco. E o que nos cura, o que nos transforma, o que vai fazer a gente ficar apaixonado sempre é relacionamento. Ninguém perde o primeiro amor do dia para a noite, você sabe disso. Ninguém. E lá na carta aos Efésios, do Apocalipse, vai falar que eles fazem tudo certo. Às vezes eu acho que os ministros estão fazendo tudo bonitinho, a igreja está bonitinha, a gente está organizado, a gente aprendeu, mas está faltando a motivação de todas as coisas, né? E a motivação de todas as coisas é Ele. E eu quero deixar você assim, talvez a gente vai orar um pouquinho, adorar Ele um pouquinho, mas como é que está o teu secreto? Né? Como é que Deus está falando com você ou só você que está falando com Ele? Ele está te dando conselhos? Ele é o teu conselheiro para a igreja? Ou você prefere procurar conselho com um monte de pastor, que não é uma coisa errada, mas sem buscar o conselho do conselheiro dos conselheiros, né? Conselheiro admirável, diz a palavra de Deus. E como é que tá? Como é que tá esse relacionamento? Quando foi a última vez que você passou 5 horas jogado na presença de Deus e saiu dali com um monte de revelação sobre a Bíblia? Ele falou da tua família, ele falou, né? Porque Deus é a parte mais legal de Deus. E eu queria compartilhar também essa palavra com vocês, porque eu sei que é muito fácil a gente cuidando de igreja, cuidando de gente, é muito fácil a gente ficar tão atarefado. E é muito fácil a gente deixar. Eu até outro dia eu falava com uma pessoa que falava eu tenho, tendo vontade, está falando o que faz? Não, eu vou atender o cliente, ele vem, 11, e no telefone, responder a pessoa liga.
Eu creio que a transmissão da Rosilene caiu, né? Caiu, Jonas? Sim, estava aparecendo aqui que ela estava travando. Não sei se ela vai entrar novamente. Pedi até o Aloysio para dar uma mensagem pelo Zap para ela. Enquanto ela está retornando, vamos deixar aberto aqui para os pastores. Muita coisa assim tremenda. O pastor Rosilene trouxe aqui. Amém? Essa pergunta aqui realmente foi tremenda, né? O que nós estamos fazendo, né, nesse momento, se estamos de fato focados nele ou se estamos de fato assoberbados aí com trabalhos e obra e tantas coisas mais, né? A Luísa tem alguma... Ela vai retornar? Não. Ok. Então, amado, se alguém quiser trazer algum comentário, é só sinalizar. Abre aí, desbloqueie os microfones para que os pastores quiserem comentar. A gente geralmente forma... Vomildo, importante, né, Eduardo? A Rosilene sempre traz assim uma palavra muito equilibrada, né? Muito equilibrada, né? Ela está tentando entrar. Não sei se já apareceu aí. Vê aí, Jonas. Não entrou, né? Jonas vai monitorar isso, a entrada dela, vai. Só para encerrar, nada contra os métodos, mas sem intimidade com Deus, nada vai funcionar. Muito interessante. Vamos aguardar ela. Tremendo, tremendo. E quando ela coloca aqui por que servimos a Deus, né? Essa pergunta é uma pergunta que ela fala sobre a questão da juventude, fala sobre os tempos de hoje e fala sobre essa questão que parece uma coisa antiga, voltar a falar sobre os devocionais, falar sobre termos um momento com Deus, mas de fato há uma substituição da pregação hoje voltada, o foco, né, está se dando lugar ao ego, né, voltando novamente, a preocupação, na verdade, do bem-estar, de você estar bem, se está tudo bem. E quando ela fala aí sobre o princípio que eles não entendem o fato de você hoje tomar decisões em relação à obra de Deus e à medida que os anos vão passando e você vai chegando numa certa idade, ele diz que você ligou o botão não estou nem aí, né? Agora não me importa mais. Você aperta aquele botão porque, na verdade, você agora está entendendo que você está carregando, muitas vezes, uma estrutura. Né? A pastora voltou, apóstolo. Sim, pastora Rosilene, nós estamos aqui aguardando a conclusão. Deixa eu reativar aqui o áudio. E nada, eu já estava no final. A conclusão é que eu estava falando com essa moça e falava para ela, querida, você tem tempo para todo mundo. Nós acabamos botando na agenda todo mundo e a gente obedece a agenda. Ponha um tempo com Deus na tua agenda. Caia o mundo. Você vai respeitar essa agenda, como você respeita para os teus, para as pessoas que você cuida, né? E uma vez eu lembro que eu estava falando com o Yonggi Cho, muitos anos atrás, e eu brincava de uma pregação que ele tinha falado, eu falava, mas é verdade que o presidente da Coreia te liga e você fala que não está? E ele fala, não, é verdade, eu prego e eu falo. Ele fala para ele que eu estou preocupado eu estou tendo uma conversa com o presidente do mundo para ele esperar. E ele falava, e não adianta, no meu tempo com Deus, pode ligar o presidente, pode ligar quem quiser, eu sempre honrei o Senhor, eu nunca deixei ninguém roubar esse tempo. E às vezes a gente está com uma pessoa, né, dando uma consulência, falando com a pessoa, dizendo, então, meu... Aí liga alguém e você fala, não, liga depois, estou com uma pessoa, tal.
E nada, no tempo com Deus a gente responde e-mail, a gente fica no WhatsApp, a gente fica lendo mensagem, a gente levanta, a gente senta, mas quando a gente tem uma pessoa que não é Deus, não é ninguém para a gente fica ali bonitinho, esperando, né? E às vezes a gente não tem prazer. Tem algumas vezes quando a gente está na presença de Deus, às vezes você sente a presença de Deus muito forte, às vezes você não sente nada, mas você vai ficar lá, porque você fica lá por pessoas que não tem nada a ver, né? Imagina por Deus. Então, eu creio que é algo muito simples, né? O tempo devocional, a comunhão com Deus, o relacionamento com Ele, que nós temos que voltar a pregar isso nas nossas igrejas e, sobretudo, nós temos que voltar a dar a importância que o tempo com o Senhor tem. Eu sei que depois de muito tempo a gente fala, bom, mas a gente está com Deus sempre, né? A gente já tem intimidade, vou no carro, estou falando. Eu sempre brinco e falo, olha, é verdade, você pode estar com teu marido ou com a tua esposa, né? O dia inteiro, no carro, conversando, na praia, saindo. Mas é diferente quando você entra no teu quarto e você tem intimidade com ela. Se não for diferente, está tendo um problema nesse casamento. Então, é verdade que Deus está conosco, a gente fala com Ele 24 horas, o Espírito Santo fala com a gente. Não precisa sentar 1 hora para que Deus fale com a gente. Mas aquele tempo de intimidade profunda, onde você desliga tudo, onde está só você e Deus, é muito necessário. E eu creio, para quem tem esse tempo, que nós deveríamos potenciar ele. E para quem está com dificuldade de estar no secreto, mas ouvindo uma pregação dessa dá uma saudade. E o meu objetivo é gerar saudade para quem está mais ou menos, gerar alegria para quem fala, eu amo esse tempo com Deus, e gerar essa sede para quem não está tendo, porque a base de tudo é o nosso tempo com o Senhor, a nossa amizade com Ele. E eu quero reforçar a ideia que todo o nosso sucesso vai ser fruto desse tempo que nós temos com o Senhor e da nossa amizade com Deus. O sonho, acho, de todo mundo, que o Senhor possa chamar você de meu amigo, como ele chamou Abraão, né? Tipo, meu amigo Abraão. Muito legal. Então, é isso. Queria, se puder, que a gente pudesse terminar adorando o Senhor, orando e falando, Deus, é isso, eu quero escutar a tua voz, eu quero voltar, ou talvez eu estou com saudade do secreto, ou, graças a Deus, o meu secreto está nessa alegria aí, eu estou muito feliz, eu estou cheio, não só da presença de Deus, mas do afeto do Senhor, né? Ele fala que ele colocou o afeto dele em nós. Deus é um Deus que também é afetuoso, que quer dizer palavras maravilhosas, quer nos consolar, quer falar com a gente, quer até dar risada com a gente, né? Eu acho que todo mundo aqui já provou aquele tempo que você está na presença de Deus, de repente Deus fala alguma coisa engraçada para você. Eu lembro uma vez que eu estava falando, nossa, Deus, eu não suporto essa pessoa fez isso. Eu estava muito chateada com uma pessoa aí, falando, eu nunca faria uma coisa dessa. E eu estava no meu tempo com Deus, Deus falou, nunca. E ele me deu, assim, umas 10 imagens de eu fazendo a mesma coisa. E eu comecei a dar risada, né? Cara, é verdade, Senhor. É verdade. Daí eu falei, então tudo bem, então vamos perdoar essa pessoa. E eu comecei a rir, falar que gostoso esse relacionamento com o Senhor, onde Ele te mostra os teus erros, mas Ele te mostra também as coisas boas que você tem, onde Ele te aconselha e fala, filha, não faz isso, ou não investe o dinheiro aqui. Quantas vezes eu acho que a gente já foi na presença de Deus, todos nós, falando, Senhor, eu estou precisando de uma grana, assim, eu preciso de um milagre, não sei como é que eu vou fazer isso. E Ele deu aquela estratégia, faz isso. Eu lembro quando a gente começou a fundar igrejas, eu falei, Deus, fundar a igreja é muito caro. Você manda um missionário, aí tem que pagar o missionário, a casa, o filho. Aí a igreja acaba fundando uma. Eu falei, Jesus está voltando, eu preciso fundar um monte. E aí eu lembro quando Deus me deu essa estratégia, né, de criar um fundo. Eu vi assim, eu vi essa conta no banco, a gente criando um fundo, que cada igreja, a igreja bem pequenininha ia dar 10%, a bem grande, que é a nossa, ia dar 10%. Ele falou, faz um fundo onde vocês não vão gastar com nada, um fundo missionário, com esse dinheiro vocês vão manter, e depois, quando a igreja já tiver algumas pessoas e elas já puderem manter a viagem do missionário, ele me deu uma estratégia que é nossa,
que hoje eu prego em vários lugares, um dia, se vocês quiserem, eu ensino como é que é, essa estratégia que é custo zero, o mesmo dinheiro que vira 200 vezes para abrir igreja, foi assim que a gente abriu as nossas 56 igrejas. E aí é tipo, nossa, como é que você teve essa ideia? Não tive, estava orando, não sabia o que fazer, precisava de dinheiro e Deus me deu essa ideia maravilhosa, que não dá nem para eu assinar embaixo, porque eu sei que eu recebi em oração. E eu creio que o Senhor ele quer dar muito mais para a gente. Ele tá esperando, ele está buscando a gente sentado ali nos pés do Senhor para ouvir as maravilhas que ele quer fazer através da nossa vida. Amém? É isso. Pastora Rosely, essa estratégia que a irmã trabalha, que recebeu do Senhor, é a maneira como a ARC trabalha na plantação de igreja. Ela trabalha exatamente dessa forma. O recurso ajuda a plantar a igreja se estabelece, depois ela faz o retorno desse recurso através do crescimento da própria igreja, e volta para o mesmo fundo, isso sem juros, sem nada, mas retorna o recurso para a instituição, para que possa outra igreja também ser plantada. Então, vejo que isso tem sido o resultado de crescimento para muitos lugares, né? Muitas igrejas. É o mesmo Espírito Santo, né? Eu acho que a única diferença aqui do que a gente faz é que nós não mandamos missionários para nenhum lugar. A gente praticamente, todo mundo que planta a igreja mora na mesma cidade, eles só viajam e formam as pessoas locais e viajam toda semana e voltam. E isso fez a gente poder usar um missionário para abrir 3, 4 igrejas juntas. Mas um dia eu explico melhor. Ótimo, ótimo, ótimo. Muita coisa boa que eu vejo que dessa forma que a igreja se multiplicou na Itália. Exato. Ok, graças a Deus. Então, essa experiência, seria muito bom a gente ter um dia para que pudéssemos conversar sobre isso, porque muitos pastores vão ter interesse, sim, de conhecer, né, o modo como nós, por exemplo, agora nós plantamos uma igreja aqui na zona sul do Rio de Janeiro, da ARC. Essa igreja ela é plantada, ela vai crescer, ela já está no processo, e ela tem o compromisso de retornar o investimento que foi feito nela para que outras igrejas possam ser plantadas. Mas é possível que a experiência já aí, em outros territórios, né, seria muito interessante. Nós temos muito interesse em saber como atuar dentro da Europa, por exemplo. Essa experiência é uma experiência muito nos Estados Unidos, que é diferente, é uma cultura diferente. As igrejas são predispostas a abençoar com 10% para a obra missionária. Então, a grande parte das igrejas já tem um fundo missionário, né? E aqui no Brasil também tem muitas igrejas, mas é preciso trabalhar com as lideranças para que haja um entendimento de que o evangelho chegou até aquele local e agora precisa chegar também em outros locais. Mas essa ideia de ter um líder enviado para o local, desenvolver e achar a liderança local, né, que nós chamamos de os nativos do local, para que, através daquela liderança local, a igreja possa... Nós economizamos muito a questão cultural, a questão de costumes, a questão de que cada local tem uma característica. Verdade, economiza muito. E aqui na Itália, por exemplo, eles têm vários dialetos, né? Então, você deveria aprender 1000 línguas que não servem para nada. Então, Deus, assim... São coisas, assim, o point não é nem estratégia, mas um dia, se vocês quiserem, eu até explico. Eu expliquei até numa igreja lá na Indonésia, e eles multiplicaram muito com pouco dinheiro, porque a ideia do pouco dinheiro, sobretudo os países mais pobres, né? Eles falam, faz, daí a gente também quer, né? Mas posso compartilhar absolutamente, tudo que vem de Deus é de todos nós, né? Mas era o ponto da gente voltar a ter um relacionamento tão profundo com Deus, até ter essa amizade com ele, de pedir tudo mesmo, né? De pedir a estratégia nova, o que fazer, o que não fazer. E é isso. Então, esse momento que eu gostaria que orasse, inclusive para que nós tivéssemos esse despertamento, dizer assim, ó, Senhor, o senhor entregou lá para a Rosalind uma estratégia para usar na Itália, o senhor pode contar para a gente diretamente, que ela disse que não vai falar enquanto o senhor não falar conosco. Então, ela disse para ir lá no secreto buscar.
Amém, amém. Vai Eu, funcionar. eu gostaria que a pastora orasse pelos pastores que estão presentes aqui, aqueles que irão depois assistir essa palavra, esse momento, essa reunião, e com certeza serão edificados, como nós fomos muito abençoados com essa palavra, com certeza trouxe para muitos um despertamento, para outros trouxe alegria de poder escutar isso, porque já estão se movendo dentro desse secreto, né, em despertamento. Eu gostaria que a pastora orasse por nós, colocando isso agora diante do Senhor. Amém. Querido Deus, muito obrigada por esses queridos amigos, irmãos aí da ARC. Nós queremos te agradecer, antes de tudo, muito obrigado, Senhor. É tão bom a gente estar junto, é tão bom saber que todo mundo tem os mesmos problemas, os mesmos desafios, às vezes as mesmas tentações, as mesmas dificuldades. Isso nos ajuda e nos ensina a entender que não somos só nem no erro, nem no acerto, mas estamos todos correndo pelo mesmo lado para fazer a tua vontade. Pai, eu queria agora, junto com todos eles, colocar cada pastor aqui na tua presença. Deus, eu não quero nem falar com eles como aquela que sempre deu certo, porque eu já muitas vezes, eu também coloquei outras coisas na frente desse tempo. Mas eu me lembro, Senhor, quando você falou para mim, eu estou com saudade de você. Eu quero deixar essa palavra, porque orando, né, para que palavra ia trazer, o Senhor dizia, fala para eles que eu estou com saudade de alguns deles. Saudade de passar tempo, de conversar, de amá-los. E eu quero orar, sobretudo por essas pessoas, Deus, pelas pessoas que vão ver depois, pelas pessoas que sabem quem você é, porque nós sabemos, é uma reunião de pastores, te conhecem, te amam, mas às vezes a gente está tão assim, com atenção em outras coisas, e queremos, antes de tudo, pedir desculpa para você, Deus, porque você merece tudo, você merece o tempo melhor, você merece a disposição e o ânimo, assim, tudo que a gente tem de disposição e de ânimo. Você é o nosso Deus, você é o Deus da nossa vida, você, além de ser criador, você é o nosso Pai, mas você também é o amante das nossas almas, no sentido mais lindo dessa palavra, e não como o mundo usa. Você é aquele que ama profundamente cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor, que em nome de Jesus agora, você derrame desse amor profundo, aquele amor que toca no profundo da alma, aquele amor que dá aquele prazer de estar na tua presença, de falar, Deus, que bom, que gostoso se sentir amado, aquele amor que às vezes até tira umas lagriminhas do nosso rosto, de quanto é gostoso estar com você e de quanto nós estamos assim satisfeitos quando a gente está nessa amizade. Senhor, queremos ser como Moisés, que falava com você face a face. Queremos ser como Abraão, que era o teu amigo. Queremos ser, Deus, como Jó, que te amava em um modo que até Deus falava, você viu meu filho Jó. Queremos ser como Jesus, que se levantava de dia e de noite para orar. E como diz a palavra de Deus, de noite desejava, assim, com um desejo grande a tua presença. E era tão diligente no buscar você. Queremos, Deus, o coração de Davi, que dava o melhor que ele tinha para a tua casa e que não estava preocupado em ter coisas, mas estava preocupado se você tinha. Dá-nos, Senhor, um coração assim, dá-nos um coração como dessas pessoas, dá-nos essa tua amizade, esse teu carinho, esse teu afeto, enche o coração de todos os pastores que estão aqui presentes com a tua presença. E, sobretudo, Deus, para quem está longe disso, e que acontece, porque já aconteceu comigo várias vezes, põe saudade, atira, Senhor, assim, chama o coração dessas pessoas, atrai, Senhor, cada um de nós, a tua presença. Nós queremos ser aqueles adoradores que você está buscando. Nós queremos ser o sétimo marido
da samaritana, que teve 5 maridos e o que ela tinha atualmente, o 6º não era dela, mas você chegou e você falou, eu sou a água da vida, eu sou. E você era aquele 7º, aquele perfeito que chegou ali na vida dela para mudar a história. Muda a nossa história, Senhor, mais e mais. Nós precisamos de você, nós temos sede de ti, nós queremos mais da tua presença. Dá-nos mais da tua presença e ajuda-nos a poder reproduzir o desejo do teu coração de estar com cada um de nós nas nossas igrejas. Usa a nossa boca e a nossa pregação para que eles se apaixonem pelo teu trono e se apaixonem pelo Senhor da obra mais do que pela obra mesma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós chamamos, nós te queremos. Obrigado porque você entrou na nossa vida. Obrigado porque você nos fala e você nos dá a honra de te escutar. Obrigado porque você nos chama filhos, nos chama amantes. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que você é, por tudo que você representa, em todas as multiformes modos da tua sabedoria. Nós te agradecemos. Estamos felizes e privilegiados, não só de te conhecer, mas de sermos chamados teus ministros, Senhor. Isso é muito bom, é muito gostoso, é muito satisfatório. E nós te agradecemos por isso. Enche, ó Pai, todo aquele que está carente. Enche, Deus, com teu amor sobrenatural. Todo aquele que está precisando desse amor agora, da manifestação dele. Enche durante esse dia, durante a semana. Manifesta-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, obrigado, pastora Rosilene, por esse momento tão especial, pela bênção da ativação, que eu creio que muitos aqui foram ativados, foram tocados mesmo pela palavra que o Senhor compartilhou através da vida da irmã. Com certeza o Senhor está movendo nesse momento cada coração. Eu queria chamar o pastor Samuel de Souza, de São Paulo, de Araçatuba. Ele é um dos diretores da ARC Brasil, que está presente. Eu gostaria que o pastor, que muitos aqui não conhecem, mas gostaria que ele pudesse também orar pela vida da pastora Rosilene, pelo ministério em Milão, por esse trabalho lindo que ela faz lá. É um desafio, não é fácil plantar uma igreja e trazer crescimento dessa igreja num lugar como a Europa. Nós sabemos de todos os dilemas que há, e, no entanto, Deus deu estratégia, como ela contou, revelou coisas grandes. Nós precisamos disso. E ela está mostrando o caminho. O caminho é a intimidade, o caminho é buscar o Senhor, o caminho é estar nele. E ele vai dando, e aí as dificuldades vão caindo por terra. E aquilo que parecia ser o mais importante, na verdade, deu lugar àquilo que é o mais importante, que é ele. Então, o demais é acréscimo, né? Pastor Samuel, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Pastor Rosilene, muito obrigado pela ministração dessa tarde. Falou aos nossos corações profundamente, viu? Estou muito grato ao Senhor por esse momento precioso que nós tivemos e que o Senhor realmente abençoe o seu ministério. Pai, muito obrigado, Jesus, porque tudo que ouvimos é fruto de intimidade com a tua presença. Porque quando nós tivemos, Pai, algo diferente acontece dentro de nós. Quando nós estamos diante de ti, não há como não contemplar a tua presença, nós não ficarmos maravilhados com aquilo que tu és. E por isso, Pai, nós te louvamos por esse momento precioso demais que nós tivemos nessa tarde, por esse compartilhar daquilo que vem do coração, daquilo que fala os nossos corações. Não vem uma palavra para a nossa mente, mas uma palavra para os nossos corações, onde queremos cada vez mais te conhecer. Que esse seja o desejo de cada um de nós, mas principalmente, Pai, que a obra, o desejo, aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua filha, possa crescer ainda mais. O Senhor possa prosperar o seu trabalho, tudo aquilo que o Senhor tem colocado, o seu ministério, porque é fruto
daquilo que o Senhor tem falado, conversado ao coração dela. Abençoa, Pai, fortalece no teu nome. E te somos gratos por cada pastor, por cada pessoa que está aqui conectada conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aloysio, você ficou calado hoje, mudo, não falou nada. Estava aqui com assistência grande, os netos todos aqui, tudo gritando. Se abrisse isso aqui, ninguém mais escutava nada. Mas eu estou aqui, a Luiziana ajudou aqui, salvou tudo, né? Uma bênção, de fato, aí, e o pastor Samuel também. Mais uma vez, em nome de todos, queremos dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e queremos também a comunhão com o irmão, né? Crescendo em comunhão cada vez mais, né? A Rosalind é aquilo, né? Eu e Luiziana já temos uma amizade longa com ela. Sabíamos que viria uma palavra da parte de Deus para Deus, né? De Deus para as nossas vidas e o chamado de Deus a todos nós. A Bíblia mesmo nos fala, ela estava falando, eu me lembrei daquilo, da escolha dos 12, diz que escolheu os 12 apóstolos, aí acrescenta, para estarem com ele. Ele nos escolheu para uma coisa, para estarmos com ele. Amém. É para isso que ele nos escolheu. Às vezes, quando a pessoa pensa no apóstolo, ele escolheu para enviar, mas escolheu para estar é meio estranho, é até mesmo um jogo de palavras no grego que fica paradoxal para nós. E escolheu os que enviava para estar com ele. Então, mais importante até do que o próprio envio é estar com aquele que nos envia. Amém. E sendo enviados, não perder a presença daquele que nos envia. Então, eu louvo a Deus por isso. Realmente essa paixão, esse querer estar com Deus em todo momento, em toda hora, em todo segundo, em todo respirar. Afinal de contas, gente, nós vamos passar a eternidade com Ele. É melhor acostumar desde já a ter isso, senão a eternidade não vai ser tão boa. Ela vai ser melhor do que nós podemos imaginar. Mas vamos viver a eternidade desde agora, né? E até aí o pastor Samuel aí, quem sabe, nos brinda aí uma próxima vez trazendo uma palavra poderosa. Sim, você não estava você ainda não tinha chegado. Eu já estava falando com o pastor Samuel para que ele pudesse nos abençoar. Ele só está com um problema de um conflito na agenda, mas ele vai depois marcar uma dessas melhor. juntas aí. Estamos iguais a batistas agora. Você propõe, eu apoio e todos por aclamação. É por aí. Eu tinha conversado com o Felipe essa tarde, Aloysio, mas ele até pediu para o próximo dia 25, a quinta, mas é aniversário da minha esposa, entendeu? Então, eu falei com ele, é melhor eu não ministrar. Não, tem que estar bem com a chefe. Tá bom? Mas a gente vai fazer assim. Muito, muito bom estar com vocês. Pastora Rosalind, obrigado pelo seu carinho, por ter voltado na queda que houve da transmissão e ter concluído ainda mais, trazendo mais ainda, nos abençoando. Vamos ter a oportunidade de estar, depois dessa pandemia, de vencermos essa guerra, de estarmos indo lá visitar os nossos irmãos, ou numa ida para Jerusalém, passando por Milão e tomando um cappuccino e revendo os irmãos. Podem combinar. Amém. Vai ser uma alegria muito grande. Nós estamos aqui no aguarde, né, que acumulado desse tempo todo, né? Mas com certeza nós vamos vencer essa guerra e vamos entrar em outros momentos, né? Vamos atravessar. Seria uma guerra longa, foi o que o senhor disse, um tempo grande de trabalho, mas vai chegar. Muito obrigado aí principalmente pelo horário. Nos desculpe aí o avanço um pouquinho da hora, mas queríamos que todos sejam abençoados. Agradecemos a todos a presença mais uma vez. Que o Senhor abençoe a todos. Amém? Nos vemos semana que vem. Um abraço grande, então. Beijão para todos. Shalom, graça e paz. Amém.